Mas quando Deus falar por sonho, você vai saber que Deus está falando com você. É então interessante, porque a Bíblia diz que Deus também fala através da dor. Eu queria que você lesse comigo esse versículo que temos aí. Projeta ele para nós. Consegue ler comigo? Vamos lá? Salmo 119, 67. Lê comigo, vamos lá, juntos? Quer ler de novo comigo esse versículo, amém? Esse não é muito bom de ler, né? Mas cria vontade de ler comigo, vamos lá? Antes de me castigares eu andava, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom que eu tivesse sido, pois assim, a palavra de Deus diz que o salmista falou: olha, eu precisei levar umas palmadas para que eu melhorasse, amém? Quanto sabe para que você tem essa parte mais fofa atrás, amém? É para que você leve umas palmadas de vez em quando. Quantos já levaram algumas palmadas do Senhor? Levante a mão. Caramba, tem uma meia dúzia de gente muito perfeita aqui, eu não sabia, aleluia. Quantos já levaram palmadas de Deus? Levante a mão, deixa eu ver. Amém, agora melhorou, né? Estava ficando preocupado. Irmão, a Bíblia diz que o salmista falou: antes eu levar umas palmadas, em outras palavras, eu andava fazendo coisas que não era boa, mas eu levei umas palmadas e acertei meu caminho. Deus fala através da dor. Um dia eu entrei no hospital, uma senhora disse assim para mim: pastor, você já me convidou tanto para ir na igreja. Hoje, esses dias eu quase morri. Eu pensei, devia ter ido. Ela sarou e veio para a igreja, aleluia. Hoje está no outro lugar, por motivos, né, de estar num lugar mais próximo, tal, com a família, etc, enfim. Mas ela veio à igreja, recebeu Jesus como Salvador. Fiquei pensando, eu disse, às vezes Deus coloca a gente com o pé para cima e a barriga para cima, só para a gente olhar para o céu, não é verdade? Agora, é melhor que a gente não espere nada disso, porque nós temos mudanças, e às vezes Deus fala: olha, você tem que mudar, e diz, não mudamos, até que a dor se torna maior que o nosso medo de mudança, não é verdade? Por exemplo, vamos imaginar que você mora numa casa com um quarto só, e aí você começa a ter um filho, e tá bom filho, não é? Aí você tem 2 filhos, amém? Aí você começou a ficar apertado. Aí você tem 10 filhos, amém? Aí você percebe que você tem que mudar de casa. Quantos sabem disso? 10 filhos numa casa. Deus, me dá uma casa nova. A gente não quer mudar. Mas depois de 10 filhos você começa a pensar. Por quê? Porque começou a ficar apertado para você. O que eu quero dizer é que nós somos acomodados por natureza. Nós somos acomodados. E Deus diz: eu vou tirar o comodismo para colocar em você uma dinâmica do meu poder. É tão interessante isso, porque a dor, ela faz a gente pensar. Deus está interessado em falar conosco. Dor é melhor que morte. Se você vai morrer, Deus deixa você passar uma dor que é melhor que morte. É interessante que palmada é melhor que precipício. Você vê um filho indo no precipício uma vez, né? Sobe lá no teu apartamento, 15º andar, aí coloca o roxinho olhando para o buraco lá, e você diz, não! Aí coloca de novo, e de novo, aí você coloca uma redinha, ele tira a redinha, aí você vai dar umas palmadas, ele diz, uau, doeu, mas vai doer menos que se você cair. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz, a dor, ela chama a nossa atenção. Os castigos curam a maldade de gente e melhoram o nosso caráter, como disse Provérbios 20:30. Os castigos curam a maldade e melhoram o nosso caráter. Os castigos curam a maldade e melhoram o nosso caráter. Algumas vezes é necessário algo doloroso para nós ouvirmos ao Senhor. Qual é a dica, pastor? Nem toda dor vem de Deus. Nem toda dor vem de Deus. Não. Nem toda pequena ferida, arranhão que você tem, caiu na calçada e diz, não é de Deus. Não. Não é? Bateu o carro é de Deus. Não. Nem toda dor é de Deus, mas algumas são. Para que nós possamos olhar mais para cima. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através de professores capacitados.
Deus fala através da impressão do Espírito Santo e Deus fala através da dor, para que você converse com Ele, porque se você não conversar com Ele, você vai morrer. Se você não conversar com Deus, você vai morrer. Ele é a água da vida, Ele é o nosso alimento. Se você não conversar com Deus, você vai morrer. Pastor, por que é importante ouvir a Deus? Porque Deus é vida. Olha, irmão, queria te dar umas pistas. Anote aí, João 10, 14 e 16. Primeiro, eu sou da família de Deus, quando Deus fala comigo. Olha o que a Bíblia diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E a Bíblia diz: elas ouvirão a minha voz. Diga assim comigo: elas ouvirão a minha voz. Diga mais uma vez, diga: elas ouvirão a minha voz. Diga mais uma vez: elas ouvirão a minha voz. Toda ovelha de Cristo ouve a voz de Jesus Cristo. Toda ovelha ouve a voz de Jesus Cristo. A Bíblia diz: elas ouvirão a minha voz. A prova que você é de Cristo é que você ouve ao Senhor. Aí chega um novo crente e diz: pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu falei: pois é, meu amigo, calma aí que você vai saber logo que é Deus. É tão interessante porque o filho conhece a voz do seu pai, o pai conhece a voz do seu filho também. E nós conhecemos a voz dos nossos íntimos, é verdade? Eu ligo na minha casa, eu não preciso nem perguntar quem é. Só a maneira de andar, por exemplo, quando eu